Bom, nós vamos falar agora então do tópico força da ligação iônica, que seria a maneira através da qual talvez vocês encontrem isso nos livros que vocês adotarem para a disciplina, tendo em vista que a gente já viu que o melhor termo não é ligação, é interação. Então eu coloquei esse paralelo aqui, que a gente poderia falar em força da interação iônica. Será que faz sentido eu falar em força da ligação ou força da interação iônica? Eu deixo isso como uma dúvida, porque a gente vai ver que a interpretação desse fenômeno talvez ela não seja tão trivial quanto ela pareça no primeiro momento. Então, quer dizer, vamos voltar para o caso em que a gente estava falando do NaCl, certo? Na e Cl, sódio e cloro. A gente já viu extensivamente que o sódio tem um elétron na camada de valência, o cloro tem os seus 7 elétrons. No momento em que a reação química acontece, existe essa transferência de elétrons aqui, né? E o produto final, então, vai ser o sódio mais, entre colchetes, e o cloro menos, entre colchetes, com os seus elétrons aqui. A gente vai fazer isso milhares de vezes, realmente, para reforçar a simbologia da área. E a gente viu que esses dois aqui interagem por uma força elétrica do tipo força de Coulomb. Certo? Força de Coulomb, porque é uma partícula com uma carga positiva e outra partícula com uma carga negativa. Há um campo elétrico envolvido com a aproximação dessas duas partículas entre si, e a força de interação entre elas é dada por uma expressão do tipo equação de Coulomb. Qual que era a equação de Coulomb? Força é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Ou seja, Q1 e Q2 são as cargas dos dois átomos aqui, e a distância ao quadrado, é difícil definir a distância de um átomo em relação ao outro, porque o limite de um átomo talvez não seja bem definido na grande maioria dos casos. Mas a gente pode medir essa distância aqui de maneira indireta, medindo a distância média que os dois núcleos estão um do outro no arranjo cristalino, por exemplo. Então, independente de onde um átomo acabe e o outro comece, se a gente medir a distância entre os núcleos, o núcleo é uma posição muito mais bem definida dentro do átomo do que o limite externo. Então, a gente pode medir esse d ao quadrado em termos da distância do núcleo do átomo de cloro em relação ao núcleo do átomo de sódio. Então, a gente vai ver que, agora, o conceito de força da ligação iônica, ele talvez não seja totalmente bem definido, a menos que você tivesse um único par de íons aqui. Por que isso acontece? Porque vamos pensar numa amostra macroscópica, isso aqui, uma amostra real de NaCl. Ela não consiste apenas de dois átomos, um positivo e um negativo. Na verdade, ela é um arranjo muito grande de átomos, certo? Tridimensionalmente falando. E aqui no meio a gente vai ter os átomos com as cargas opostas. Então aqui pode ser o positivo, os átomos de sódio. Aqui pode ser os negativos, que são os átomos de cloro, os íons cloreto, né? E vamos pensar que esse arranjo aqui, ele cresce tridimensionalmente, ou seja, aqui eu também teria os átomos e tal crescendo nas três direções. Bom, quando eu falo em força da ligação, eu teria que saber com qual átomo um respectivo átomo está ligado. Então vamos pensar assim, aqui é fácil, eu só tenho dois, então aqui a força da interação entre eles será dada simplesmente pela dificuldade em separar um do outro. Agora, quando eu estou falando de uma amostra macroscópica, não é este átomo que está ligado a esse, nem este que está ligado a este. Na verdade, nós temos que pensar que esses dois interagem eletricamente, porque eles são duas cargas, eles estão separados a uma distância. Esses dois também, esses dois também, esses dois também. Na verdade, esse com esse, esse com esse, esse com esse, e para distâncias maiores. Na verdade, quaisquer dois átomos que você considerar aqui estão separados por uma distância, eles têm carga, então existem interações elétricas de todos com todos. Então eu não posso falar em termos da energia necessária para separar esses dois aqui. Eu tenho que pensar na energia necessária para separar o todo, certo? E essa energia, ela é conhecida como energia de rede cristalina ou apenas
energia de rede. Então, vou colocar entre parênteses aqui o energia de rede cristalina. Certo? A energia de rede cristalina é a energia necessária para separar todos os íons de um sólido iônico até o estado gasoso, ou seja, até que eles estejam muito distantes um do outro. Então vamos pensar assim, matematicamente, seria eu pensar na seguinte reação química. Eu vou colocar os dois, a substância, né, que eu estou considerando no estado sólido, e qual é a energia necessária para transformar ela em gás. Mais especificamente falando, para separar, vamos colocar aqui, não todos, né, mas tem um valor específico, separar 1 mol, então vamos circular esse valor, separar 1 mol de partículas no estado sólido e levar elas até o estado gasoso. Este valor de energia aqui, ou pode ser medido também em entalpia, é a chamada entalpia de rede ou energia de rede. Eles não são exatamente iguais, mas eles são correlacionados um com o outro. Está dentro do mesmo contexto, certo? Então, quer dizer, como que a nossa análise da ligação iônica pode permitir a gente inferir resultados a respeito da energia de rede? Então, eu vou colocar aqui uma série